Salve, salve galera! Chegando aqui com mais uma edição do Direto do Paddock, nosso programa sobre o dia de mídia da Fórmula 1, dessa vez pré-GP do Japão, a terceira de 24 etapas da Fórmula 1 neste ano, e temos destaque para Gabriel Bortoleto, o piloto brasileiro revelando um papo com Helmut Marko, falando sobre a troca de pilotos na Red Bull muito em pauta antes da etapa de Suzuka, até pela troca de pilotos entre Yuki Tsunoda e Liam Lawson. Eu, Carlos Costa, estou na companhia de Isa Fernandes para repercutir tudo isso. Falaremos do que disse Max Verstappen na sequência do bate-papo, mas Isa, por partes. Antes de tudo, seja muitíssimo bem-vinda, mais uma madrugada aqui. Gabriel Bortoleto foi questionado sobre um encontro com Helmut Marko recentemente e ele falou a real sobre a resenha com o Cartola austríaco. Seja bem-vinda, Isa. Galera que tá com a gente, já deixa o like. Manda bala, Isa. Muito obrigada, Carlos. Oi para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, na semana, 2 semanas atrás, na verdade, que foi o GP da China, viralizou, né, na internet uma foto do Bortoleto conversando com o Helmut Marko. E aí, nesse GP, nessa quinta-feira, a Juliana Serrazoli foi lá tentar descobrir com o Bortoleto sobre o que ele estava conversando com o Marko. E foi bem interessante, de acordo com ela, o papo. O Bortoleto, então, contou que ele chamou o Marko para poder se apresentar de forma ali oficial, porque eles não tiveram ainda, né, a oportunidade de ter este contato. Então, o Gabriel convocou ali, chamou o Marko para ele poder se apresentar. E aí o Bortoleto contou, então, que o Helmut Marko falou para ele que a declaração, né, em relação ali a ele ser um piloto B, que a imprensa divulgou de uma forma muito mais pesada e muito pior do que o que ele realmente tinha falado na hora, quando ele foi ali classificar, então, os pilotos novatos, e destacou que acha o Bortoleto um piloto muito inteligente. E o Gabriel, então, garantiu que está tudo bem entre os dois, que não tem problema nenhum entre eles. E então foi revelado esse mistério do que eles estavam ali realmente conversando naquela hora. Acho engraçado o Marco falar que houve ali um exagero por parte da imprensa na repercussão do que ele disse, né? Em uma entrevista, se eu não me engano, para a Servus TV, que é uma TV de propriedade da própria Red Bull. Ele fala, piloto B, né? Eu acho interessante aqui repercutir de maneira justa que o próprio Marco, naquela primeira entrevista, fez elogios à inteligência do Bortoleto e tudo mais, mas acabou pegando mal. Fim das contas, o Gabriel vai lá e, mais uma vez, com toda a sua elegância, sai por cima de uma situação que começou meio estranha, né, Isa? Com certeza, ele poderia meio que lidar com isso de diversas formas, e já desde o primeiro momento, na primeira repercussão ali, que ele fala sobre o assunto, ele fala muito bem, né? Ele é muito centrado na sua resposta, e agora, mais uma vez, o famoso tapa de luvas, né? Ele dá ali um tapa de luvas no Helmut Marko, vai lá, se apresenta para ele, se introduz, né, de forma oficial para o Helmut Marko, o que faz com que o Helmut Marko se justifique pessoalmente para ele sobre o que foi dito. Então, mais uma vez, o Bortoleto mostrando aí que ele é muito, muito centrado, né, na sua forma de falar, nos seus passos e no que ele faz ali dentro do paddock. Então, ele fez, de certa forma, com que o Helmut Marko ali se prestasse satisfações para ele sobre o que ele disse em relação à pilotagem do próprio Bortoleto. Boa, galera, vocês estão nos assistindo, comentem aqui sobre essa revelação feita por Gabriel Bortoleto relativamente ao papo com Helmut Marko. Já já traremos manifestações de Max Verstappen sobre a troca de pilotos da Red Bull, né? Aliás, a promoção de Yuki Tsunoda ao time principal e demoção de Liam Lawson para a Racing Bulls é a nossa próxima pauta. Você que está com a gente também comenta sobre esse caso, deixa o like, mas Isa, importante situar o que trouxe o próprio Gabriel Bortoleto sobre essa movimentação aí da, digamos, estrutura taurina na Fórmula 1, né? Porque agora a gente tem o Tsunoda estreando em casa, inclusive, e o Gabriel foi um dos pilotos questionados sobre o assunto lá em Suzuka. Isa? Ele foi questionado na entrevista para a Fórmula 1, porque, né, só explicando como é que funciona, quando eles não estão na coletiva, eles estão ali no cercadinho e tem esse momento com a Fórmula 1. Então, foi perguntado para ele sobre essa situação dessa troca, né, entre Lawson e Tsunoda, e ele foi bem enfático na resposta dele, ou como a gente gosta de falar, ele foi curto e grosso, né? Ele disse que é um esporte duro, mas que todo mundo sabe. Não é a primeira vez que os pilotos são trocados em uma equipe, e que isso já aconteceu várias vezes no passado.
é preciso performar e entregar resultados, porém foi bastante cedo na temporada, o que causou uma surpresa. Contudo, a Red Bull tem as suas razões. Eu não sei quais são, não faço parte daquele time, não estou curioso. E, para ser sincero, não é um problema meu. É, acho mais uma vez inteligente a postura do Gabriel. Não precisa se meter muito nessa situação aí, que não pertence, não cabe a ele, nem a Sauber, nem a Audi. Lembrando que a equipe suíça aí vira Audi a partir de 2026. Agora, falando especificamente da Red Bull, entrando no âmbito declaratório dos pilotos agora da Red Bull Racing, leia-se Yuki Tsunoda e Max Verstappen, a gente vai repercutir o que disse o Max na sequência, mas o Tsunoda falou sobre a promoção, né, e colocou ali um aspecto interessante, até engraçado nessa quinta-feira, dia de mídia lá do GP do Japão em Suzuka, né, Isa? O que trouxe o piloto japonês para o público e os jornalistas lá em Suzuka? Pois é, o Tsunoda, então, que falou pela primeira vez como piloto da Red Bull. E aí, obviamente, ele foi questionado, né, sobre ali, a linha do tempo de como tudo aconteceu. E ele traz ali informações, então, né, que a primeira ligação que ele recebeu foi do Christian Horner, logo depois do GP da China, falando que era para ele estar preparado para quando as coisas, né, para quando o futuro dele mudasse. Então, logo depois ali da corrida, o Christian Horner já deixou o Tsunoda sobre aviso, o que já mostrava que eles tinham a intenção, sim, de fazer essa troca, até mesmo antes da tal reunião que teve lá em Dubai, com ali, né, a cúpula, né, com os cabeções, os chefões da Red Bull. Mas o que realmente chamou a atenção na declaração dele é que ele fala o seguinte: porém, surpreendentemente, o Helmut Marko ainda não me ligou, o que é muito incomum. Eu mal posso esperar para vê-lo, para saber como ele vai reagir em relação à minha mudança, mas ainda acho isso muito estranho. Da Fórmula 3 à Fórmula 1, ele estava sempre me ligando, mas dessa vez ele não me ligou. E aí ele faz questão de deixar, né, deixa bem claro que ainda temos um bom relacionamento, então vamos ver como ele reage a tudo isso. Agora, Isa, você falou de relacionamento do Tsunoda com figuras aí de alto escalão da Red Bull na Fórmula 1. Parece que um certo Adrian Newey, por sua vez, não era lá muito fã do Yuki Tsunoda. E agora fala-se disso como a causa para que o Tsunoda nunca tenha sido promovido à equipe principal. Como é que é essa história, Isa? Conta pra gente. Pois é, o Helmut Marko deu uma longa entrevista a um jornal austríaco chamado Kleine Zeitung, e aí ele fala em relação, então, a essa escolha, né, pelo Tsunoda, e o repórter questiona ele por que, então, que ele não escolheu já o Tsunoda logo de cara para poder entrar na equipe, ou até mesmo antes. E aí ele fala, né, que por muito tempo o Yuki tinha a imagem que não tinha um desempenho consistente e que cometia muitos erros estúpidos. Só que o que ele traz de importante nessa fala dele? Ele fala que teve um incidente muito específico que fez com que ele virasse uma bandeira vermelha para o Adrian Newey. Ou seja, ele dá ali a entender de forma, né, de acordo com o comentário dele, que enquanto o Newey estivesse na Red Bull, o Tsunoda não sentaria naquele assento, não ocuparia, então, um espaço. E aí ele fala, né, que em Silverstone, uma vez, o Tsunoda bateu no carro do Gasly e parte dos carros dele danificaram a parte inferior do carro do Verstappen, fazendo o Verstappen perder a corrida. E aí o Newey ficou furioso na época e daquele dia em diante, Yuki virou uma bandeira vermelha para ele. Porém, agora o Newey se foi e Yuki trabalhou bastante consigo mesmo para merecer esta vaga. Agora chegou a hora de entregar resultado na pista, né, Isa? Tsunoda estreando pela Red Bull Racing no GP do Japão, corrida de casa. A meu ver, colocando muita pressão sobre si mesmo, né? Dizendo, inclusive, que o público japonês, os fãs, podem colocar toda a pressão sobre ele e falando abertamente de buscar pódio em Suzuka, o que, dada a situação do carro da Red Bull, o RB21, instável, como sabemos que é, não sei se é, sei lá, o objetivo mais factível para o piloto japonês. Isa, sua expectativa para a estreia do Tsunoda e para a volta de Liam Lawson a Racing Bulls? Então, o próprio Marco repercute, né, esse desejo do Tsunoda falando que ele quer chegar ao pódio, e aí ele fala num tom de brincadeira que se o Verstappen chegar no pódio já vai ser bastante coisa, né? Então, que ele gosta desse lado ousado
do próprio Yuki. Eu com certeza acredito que o Yuki vai dar o melhor dele, ainda mais por estar estreando na Red Bull, que era o que ele queria há muito tempo, na corrida dele em casa. Como eu disse na segunda-feira, acredito que ele vai conseguir finalizar nos pontos, e acho que para a realidade que ele tem, né, dessa primeira corrida, de estar nesse primeiro contato com o RP21, que ele já falou que é um carro traiçoeiro pelo contato que ele teve ali em simulador e todas as outras coisas, ele já destacou que ele consegue ver que é um carro bastante traiçoeiro. Então eu vou colocar uma meta aqui realista e acredito que ele vai terminar nos pontos e que já vai ser muito bem quisto pela equipe, até porque dos 36 pontos que a Red Bull tem, todos são do Verstappen. Vamos ver também o que o Lawson consegue fazer no retorno na Racing Bulls, agora tendo Isaac Hadjar como companheiro. Você que está com a gente, palpite aqui sobre a corrida desses dois pilotos aí em times novos a partir de Suzuka. Não se esqueça do like também, tá aqui na tela o recado. A Isa citou segunda-feira, dia do nosso programa Reta Final, às 15 para 7 da noite. Então, próxima segunda também, pós-GP do Japão, todo o saldo do fim de semana do esporte a motor, depois de, digamos, acalmados os ânimos da Fórmula 1 lá em Suzuka. Galera, nosso papo de Fórmula 1 aqui no Direto do Paddock ainda não acabou, hein? Já tem mais. Mas o dia de mídia de Suzuka foi bastante movimentado. Então, Max Verstappen vai ser destaque por aqui. Outros aspectos também. Antes, porém, temos uma novidade super legal aqui no motorsport.com para contar para vocês. Dá uma olhada. Galera que curte off-road, se liga na novidade. A Mitsubishi Cup está chegando aqui no motorsport.com. Em 2025 você vai acompanhar todas as novidades da Mitsubishi Cup aqui no motorsport.com e na Motorsport TV Brasil. Ao longo da temporada de 2025 vamos trazer para vocês tudo o que acontece na Mitsubishi Cup, com as prévias das etapas, flashes com as principais notícias e um balanço das etapas aqui nos nossos programas. Criada pela Mitsubishi Motors há mais de 25 anos, a Mitsubishi Cup é o maior rally de velocidade monomarca no Brasil, por onde já passaram centenas de competidores, incluindo grandes nomes do off-road nacional. A temporada 2025 começa já neste fim de semana, com a abertura do campeonato em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Serão 7 etapas daqui até o fim de novembro, com a categoria passando por cidades como Canitar, Pirassununga, Ponta Grossa, São João da Boa Vista e Mogi Guaçu. Neste ano, o grid será composto por 5 categorias divididos entre 3 modelos da marca: L200 Triton Sport R, L200 Triton RS, L200 Triton ER, Outlander Sport R e Eclipse Cross R, prometendo muita ação e emoção. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Você vai ver a galera do motorsport.com com a mão na massa. Então, fica ligado, Mitsubishi Cup é aqui na motorsport.com. É isso aí, minha gente. A Mitsubishi Cup chegou ao motorsport.com e você acompanha já neste fim de semana a cobertura completa da etapa de abertura em Ribeirão Preto, com as principais notícias em nossas lives e o balanço completo no reta final de segunda-feira, que eu já citei aqui. Então fica ligado, se inscreva e ative as notificações. Isa, promessa é dívida. Max Verstappen falou também sobre essa troca de pilotos na Red Bull. Ele que teria, digamos, reprovado a opção da Red Bull em trocar o Lawson pelo Tsunoda, acabou sendo questionado sobre isso no dia de mídia lá no Japão e respondeu de maneira reveladora, eu diria. Traga pra gente, por favor. Pois é, o Verstappen que deu aquele like, né, num post de um ex-piloto falando sobre toda essa troca da Red Bull e como a Red Bull massacra os seus pilotos, e deixou ali subentendido que ele de fato não gostou
do que estava acontecendo. E aí a gente tem dois momentos. Nessa mesma entrevista do Helmut Marko, é questionado para ele sobre o que o Verstappen achou dessa troca e que aparentemente ele não tinha gostado muito. E aí o Helmut Marko confirma, ele não concordou porque ele continua dizendo que o carro é muito difícil pilotar. Essa é a opinião dele e é uma coisa boa, porque ele vê que o problema vai além. E aí o próprio Verstappen, então, foi questionado hoje nas entrevistas e disse que tudo o que ele achava, ele disse para a equipe, foi falado internamente e que certas coisas não precisam ser ditas de forma pública. Ou seja, né, deu um recadinho ali também o Max, que quando precisa aí afastar qualquer dúvida ou polêmica, ele fala de maneira direta. Nesse caso, ele deixou aí no ar, né? Algumas coisas não precisam vir a público, então, mais o elemento de todo esse rolo na Red Bull Racing. Falei de outros aspectos, vamos ver como as equipes chegam com atualizações nesse GP do Japão, né, Isa? Sabes que a Sauber deve vir com SidePod, a Ferrari aí já tem traçado um cronograma de upgrades até o GP de Miami, segundo a Gazeta dello Sport, então a gente vai vendo as cenas dos próximos capítulos e fica a expectativa para as atividades de pista no GP do Japão. Você já sabe, depois do Treino Livre 2, a gente tem o programa Sexta Livre, repercutindo tudo das sessões práticas no primeiro dia de atividades de pista no GP do Japão, depois da classificação no sábado. Madrugada, aqui temos o programa Q4, não é porque é madrugada que deixaremos de ter a cobertura, vocês já sabem. E claro, no domingo, depois da corrida, a gente tem o programa Pódio diretamente dos estúdios da Motorsport Network em São Paulo. Então você que está com a gente, se inscreva, ative as notificações e acompanhe a gente nas redes sociais para saber de tudo, né, Isa? Manda um recado para a galera, por favor. É isso mesmo, a gente está em todas as plataformas digitais que você imaginar, então Instagram, TikTok, X, Threads, Blue Sky, nos canais do WhatsApp também, lá você recebe as informações em primeira mão, então não deixe de participar. Galera, a gente reitera os convites todos para vocês acompanhar os nossos programas sobre o GP do Japão, as redes sociais, aí existe o canal no WhatsApp, o link para acessar está aqui na descrição do programa. E claro, se você tiver pontos para hypar aqui o vídeo, é muito importante que você o faça, além de deixar a curtida, se inscrever e ativar as notificações. Claro, acompanhando também a cobertura no site, você pode também baixar o nosso aplicativo e ouvi-los, os programas todos, nos nossos agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts e tudo mais. Então, galera, a gente se vê na próxima madruga. Isa, obrigado. Jeff, valeu também na parte técnica e obrigado especial a você que esteve com a gente aqui no Direto do Paddock pré-GP do Japão. Tchau, tchau. Até mais.